Olá, amigos de Safras e Mercado e também da BIC. Estamos começando neste dia 28 de fevereiro, quarta-feira, mais um Conversa com Analista. Este é um Conversa com Analista para o mercado de café, que é especial para a gente, que faz parte da nossa parceria de Safras e Mercado com a Associação Brasileira da Indústria do Café. Então, é especial. Estamos com o nosso consultor de safras e mercado, especialista em café, Gil Barabash. Boa tarde, Gil, tudo bem? Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Bom, Gil, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero dizer para você se inscrever no nosso canal de Safras TV, ativar notificações, deixar seu comentário, seu like e também se inscrever no canal da BIC, nossa parceira. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio estão na nossa plataforma, com agência de notícias, com nossa consultoria, tudo que você precisa das melhores informações do mercado. E você também, na descrição do vídeo, você pode acessar nos links que tem ali as redes sociais da BIC, assim como também de Safras e Mercado, esteja junto com Safras e também com a BIC. Gil, sem mais delongas, já vou pedir para tu compartilhar a tua tela para a gente iniciar esse bate-papo sobre o mercado de café, com destaque na tela aí para o contrato maio, tanto do café arábica na Bolsa de Nova York, quanto para o café robusta na Bolsa de Londres. Gil, a gente tem a linha azul da Bolsa de Nova York, né? E da direita ali os preços da Bolsa de Nova York, que hoje fechou para maio a 181,75 centavos de dólar por libra-peso, queda de 0,7%. E ali, na cor mais clara, nós temos o café robusto na Bolsa de Londres, com os preços à esquerda, que hoje fecharam no contrato maio a 3.044 dólares por tonelada, queda de 1,1%. Gil, começando pela Bolsa de Nova York, que comanda as ações no mercado, a gente continua vendo esse mercado ali entre 180 a 190 centavos, rompeu até no começo dessa semana essa linha para baixo de 180, e tu comentasse como é que está esse mercado nesse momento. Olha, Alessandro, ele está testando essa linha de 180. Eu diria para você, ele está muito mais próximo do 180 do que os 190 centavos lá em Nova York, né? A gente vê claramente aqui por essa linha, né? Então, Nova York devolvendo um pouco, se afastando um pouquinho das máximas ali e testando esse novo fundo, que é esse fundo de 180. Por enquanto, ele está respeitando no contrato maio, né? Mas ele vem testando, já chegou a trabalhar abaixo desse patamar, né? Que é um patamar importante que pode aí representar, ele rompido com consistência, representar aí uma nova mudança, né? Nesse traçado, reforçar, no caso, esse traçado de baixa que a gente está observando recentemente na Bolsa de Nova York. E o que a gente tem aí de elementos, Gil, que estão determinando essas oscilações aí da Bolsa de Nova York nesse momento aí? A gente já está nos meses de véspera da chegada da safra brasileira, né? O que tu está vendo aí como os principais elementos? Olha, basicamente, Alessandro, a gente tem ainda uma influência muito grande de financeiro, então os fundos ainda estão diminuindo a carteira deles comprada na bolsa, mas ainda estão com uma carteira líquida comprada grande, eles estão reduzindo essa carteira, percebendo que o mercado ele está sinalizando uma correção, uma exaustão do movimento de alta. A gente não pode. Isso é percebível aqui, essa alta que ele veio aqui desde outubro, ele vem num rally, numa sequência de alta, né, num movimento de alta, né? E agora ele está sinalizando aí uma acomodação, né? Então, paralelamente a isso, a gente percebe também uma mudança de comportamento dos fundos que vinham carregando uma posição, ainda carrega uma carteira líquida comprada, mas vem diminuindo, né? Então, o que reforça a ideia de exaustão de alta que a gente está percebendo nesse começo de ano na Bolsa de Nova York. E Londres, Gil? Londres que aí tem um componente para a indústria que é importante aí, do café deles lá em Londres, tem o nosso café
Conilon, mas que é uma referência importante para a formação de preço, importantíssima. Como é que tu está vendo o comportamento da Bolsa de Londres nesse momento para o Robusta? Olha, Alessandro, aqui a Bolsa de Londres, nessa linha mais clara aqui, a gente vê que acompanhou, né, tanto o Arábica em Nova York como o Robusta em Londres, os dois emendaram uma sequência de alta, né, um rally, um movimento de alta bastante intenso, né, e a gente percebe o seguinte, que antes você tinha um descolamento de Londres em relação ao Arábica em Nova York. Dois fatores explicam isso. Primeiro, a frustração na produção do Vietnã, que esperava uma produção maior e ela veio menos, ou seja, esperava 31, vem 27. Tem gente que acredita que pode ser que não tenha 27, ou que fique entre 27 e 28 milhões de sacas, ou seja, menos robusta do Vietnã é um fator. O outro, a questão ali, o conflito no Mar Vermelho, que dificulta a rota Ásia-Europa e encarece o robusto asiático de chegar no mercado europeu, que é o principal consumidor, né? Mundial de café, né? O mercado europeu. Então, você teve esse descolamento, né? Essa valorização também, mas agora o que a gente está percebendo é um alinhamento maior entre os dois cafés, entre o Arábica de Nova York e o Robusta de Londres. A gente vê claramente aqui no comportamento das curvas e fica mais claro ainda se a gente olhar aqui embaixo, que é a correlação entre as duas bolsas. Elas estão com uma correlação próxima à unidade, ou seja, estão uma correlação alta. Isso quer dizer o seguinte: cai Nova York, cai Londres, sobe Nova York, sobe Londres, eles estão andando mais próximos, né? A arbitragem, né, que é a diferença entre o preço do café arábica em Nova York e o preço do café robusto em Londres em centavos de dólar por libra-peso, está girando entre 40 e 45. Então, ela está dentro do intervalo ali de aproximação, o que indica justamente isso, que os dois mercados estão andando mais correlacionados, né? Isso é importante nesse momento, né? Gil, a gente tu achas que essa maior correlação vai continuar? O que pode mudar nesse cenário aí nos próximos meses? A gente tem aí a safra brasileira chegando, isso tem um peso fortíssimo no mercado internacional, mas tem outros agentes também, né? Outros países também chegando ali na frente. Então, o que tu vê aí e também emendando aí nessa pergunta, se tu realmente acha que a gente tem um viés um pouquinho mais negativo dos preços. Bom, o que a gente está olhando nesse mercado? O que o mercado está olhando nesse momento? Ele está olhando, primeiro, ele estava olhando pelo retrovisor, olhando safra de 2023, olhando toda aquela agitação financeira, ele precificou isso e agora ele olha para frente. Ele olha para frente, acreditando numa certa, entre aspas, normalização desse cenário financeiro e enxergando mais próximo o que? A safra brasileira. Isso serve de viés ali, de um viés negativo, e também explica esse movimento de perda de força de alta do Arábica em Nova York, a olhar essa proximidade da próxima safra brasileira, que promete ser maior do que a do ano passado. Esse é um ponto, né, para o Arábica. No caso do Robusta, em Londres, pesa, além da chegada da safra brasileira, tem outros fatores que também pesam, que é o seguinte: a safra da Indonésia, a próxima safra da Indonésia em abril, né? Isso aí pode mexer com o mercado, porque traz mais oferta de robusta, isso pode trazer um viés mais negativo para o robusta em Londres, né? E daí aumentar essa arbitragem, ou seja, haver uma valorização do arábica. O arábica vai cair a ideia é que você tem uma pressão do arábica com a safra brasileira, mas esse fator Indonésia ele pode levar ao quê? Um alargamento dessa arbitragem, ou seja, uma valorização do arábica em relação ao robusta, que está bastante esticado, está bastante valorizado no cenário internacional. E um outro fator que também joga aí ao longo do ano, que pode jogar contra o preço do Robusta, é uma sinalização de uma safra novamente cheia no Vietnã. Por quê? Porque os dois últimos anos ela foi influenciada, o último ano pelo El Niño, né? E a projeção é que a gente tem aí
a partir do segundo trimestre do ano, volte a uma neutralidade e para o segundo semestre de 2024, a influência do Laninha. Então, você tira o El Niño do radar. Isso é favorável para a produção de robusta na Ásia, tanto para a Indonésia como para o Vietnã, que chega no final do ano, né? Então, esses dois fatores, Indonésia e Vietnã, devem mexer com a curva de preço de robusta e daí facilitar aí uma revalorização, uma retomada da valorização do arábica em relação ao robusta. E os dois, a curva dos dois, estão olhando principalmente para a safra do Brasil, que chega daqui a alguns meses e a ideia é que tenha mais café brasileiro no mercado, e daí, por isso, esse viés mais baixo na inclinação da curva de preço de café no cenário internacional. E a gente vê isso quando a gente olha os vencimentos futuros, né? Quando a gente olha ali do lado, olha setembro, a gente vê que ele já está com essa inclinação mais negativa, né? Esperando o quê? A confirmação de uma chegada de uma safra cheia, uma safra maior do Brasil em 2024, que foi colhida em 2023. Gil, vou te pedir para a gente mudar agora para o nosso mercado físico, para a gente colocar os preços. Esse nosso programa Conversa com Analista, especial ABIC, claro que procura focar mais na parte industrial, né, nos cafés mais realmente que abastecem a nossa indústria brasileira. E a gente tem um gráfico preparado aí que vai colocar as indicações dos preços que a gente chama de café consumo interno. Então, a gente tem ali uma relação do café Conilon, né, e do café o Arábica Rio, se não me engano, né, Gil? Mas antes de tu falar propriamente desse gráfico, eu tenho uma pergunta para ti, ainda relacionada ao mercado internacional, mas que também tem a ver com o nosso mercado, né? Então, a gente teve essa questão toda, essa maluquice, o Mar Vermelho prejudicando mesmo essa rota de abastecimento Ásia-Europa, né? Café robusta asiático. E a gente tem visto aí um deslocamento, se fala muito no mercado, de busca dos consumidores globais, mais pelo café Conilon brasileiro, né? E até que ponto essa demanda por causa dessa questão e até que ponto é porque o café Conilon brasileiro está mesmo competitivo no mercado, tem bastante oferta. Como é que tu está vendo isso? Oi, Alessandro, tem um pouco dos dois, né? Um pouco é que você tem menos robusta na Ásia, isso aí atrai mais compradores para o nosso Conilon aqui, e tem a questão também de questão de custo, né? Então, hoje, o café Conilon brasileiro, ele é mais competitivo do que o café robusta da Ásia, por conta do encarecimento dos fretes internacionais, principalmente naquela rota Ásia-Europa. Isso tudo leva a essa atratividade maior e esse resultado extremamente positivo das exportações de café Conilon do Brasil, né? Então, tem um pouco dos dois. A questão da competitividade, essa competitividade está por conta de preço muito valorizado, principalmente no Vietnã, menos oferta, e também o produtor lá segurando um pouco mais diante desse cenário de escassez, ele está segurando um pouco mais o produto, isso também contribuiu para a valorização, e o outro fator é a questão de logística, né? Sem dúvida nenhuma, também contribui e favorece a procura pelo nosso Conilon e explica o porquê dessa performance tão significativa das exportações de Conilon do Brasil. Beleza, Gil. Agora, nesse gráfico mesmo, a gente está vendo ali em azul é o café arábica, né? Consumo interno. E, cor mais clara, o Conilon. A gente tem, dá para ver claramente aí que vinha mais valorizado o azul ali que o clarinho, ou seja, o arábica e o Conilon. E isso se inverteu, né? E a gente está nessa situação aí do café Conilon interessantemente valorizado em relação ao arábica, né? Qual é a tua avaliação sobre esses cafés aí de consumo interno nesse momento? Olha, Alessandro, a gente está numa transição. Eu creio que até a chegada da próxima safra do Brasil, esse café vai ficar valorizado. Você tem um viés aí do café Conilon
Quando eu falo chegada, é chegada do Conilon. E o Conilon chega antes, né, do que o Arábica. Você já começa a aparecer alguma coisa de colheita precoce em março, e em abril começa a aparecer mais café, tanto em Rondônia como no Espírito Santo. Isso aí pode mexer com os preços e aproximar um pouco mais essas curvas. Mas ainda segue valorizado por conta do quê? De pouca oferta, né? As exportações elas enxugaram a oferta. E isso aí mantém esse preço valorizado. Muda quando você começar a aparecer um pouco mais de oferta no mercado, e se eu creio que ainda no começo ainda as primeiras colheitas de café do Brasil ainda vão ter uma competição ainda com exportação. Daí, com uma normalização da oferta global, você pode diminuir um pouquinho esse fluxo e trazer para uma normalidade, né? Em todo caso, o que a gente está vendo? Que a indústria local, ela mudou a estratégia. Ela, por conta do Conilon muito caro, ela está vindo para o Arábica, né, para o Arábica mais fraco, e está alterando o blend, né? Então, isso é um ponto importante. Quer dizer, internamente, ela deixa bem claro que o gatilho de compra já foi superado. Então, ela está buscando alternativas no Arábica. E isso aí deve se manter, pelo menos até a chegada da safra nova no Brasil, né? Sim, Gil, isso aí tem muito a ver, né, com também esse movimento forte de embarques de Conilon, né, que o Brasil está tendo, acaba tendo menos o nosso Conilon, né, e esse preço acaba avançando, né, essa lógica nesse momento me parece difícil mesmo ser invertida. Sim, sim, a gente está percebendo que essa acomodação do movimento de alta, porque realmente você viu uma correção lá fora e você vê que mesmo lá, você vê que internamente você tem uma procura menor por parte da indústria por conta da questão do Arábica tá mais competitivo. Principalmente porque internamente tem o fator de frete interno e tem o fator de imposto. Então, muitas vezes se você tem o arábica, se você tem uma indústria dentro de uma região produtora de arábica, vale muito mais a pena você comprar o arábica por conta de você não ter que pagar esse imposto interestadual do que você buscar o Conilon em regiões fora do teu estado. Isso também é um fator que explica. Então, já chegou nesse gatilho, tanto de preço muito próximo, como essa questão de custo para você trazer esse café, que envolve frete e envolve imposto também. Então, tudo isso mexe um pouco com esse quadro e, de certa forma, você tira um pouco a indústria das compras de Conilon. Então, a Conilon ainda está muito focado, né? O produtor de Conilon e as vendas de Conilon estão muito focadas para exportação. A partir do momento que começar a aparecer mais Conilon e você tiver uma concorrência maior externa, você pode o quê? Mudar esse quadro e facilitar aí um recuo nos preços. É aquela questão de entrada de safra, maior oferta, e daí você abre espaço para uma aproximação maior aí, ou uma volta à normalidade entre a diferença do Arábica e do Conilon, que normalmente o Arábica é mais caro que o Conilon. E o que está a ideia que se tem até aqui, na avaliação da safra nova brasileira 2024, dessas relações aí do que vem, de como deve ser a safra de arábica no Brasil e como deve ser a safra de Conilon? A ideia, as projeções do Safras, a projeção preliminar do Safras, indica que a gente tem espaço para um crescimento da produção de arábica, né? Então, já teve o ano passado, já teve uma recuperação do arábica, que deve, de novo, a gente ter uma safra maior de arábica e de Conilon. O ano passado se esperava uma safra maior e veio menos. Então, um outro fator que também explica essa curva é que, além das exportações, teve uma revisão para baixo nas projeções de produção de Conilon. A ideia é que você volte você projeta aquele mesmo patamar do ano passado, ou seja, você projeta aí uma recuperação da produção do Conilon, principalmente no Espírito Santo. Então, você tem duas linhas: uma linha de crescimento do arábica, ela deve ser mais robusta, e uma reacomodação para cima na produção de Conilon. Somando os dois, você tem aí uma safra grande projetada para o ano que vem, tanto de arábica como de Conilon. Projetada para esse ano, né? Exato, projetado agora para 2024. Exato. Beleza, beleza, Gil. Bom, eu vou pedir para tu tirar a tela só para a gente encaminhar o final do nosso bate-papo, colocando aquela dica que a gente sempre coloca, né, para quem nos assiste, para quem nos ouve. No caso, esse vídeo é especial para a BIC, vamos colocar aí como
o nosso consultor Gil Barabás está vendo aí as estratégias ou o que a gente pode dar de recomendação para o comprador, no caso industrial brasileiro, neste momento aí, que já estamos chegando aí, enxergando, né, a safra nova, como você falou, aí já tem Conilon novo chegando devagarinho, a partir de março, né? Então, como é que tu está vendo aí, o que a gente pode colocar como dica para o nosso comprador, para o nosso industrial brasileiro nesse momento? É ele continuar trabalhando as suas posições da mão para a boca. Eu acho que essa é a estratégia nesse momento, ou seja, não é um momento de fazer estoque, é um momento de você trabalhar da mão para a boca, esperando justamente a chegada da safra e um preço aí, essa pressão e um preço melhor para a compra, tanto do Conilon como a Arábica. Só diria o seguinte: ficar prestando atenção um pouco em relação principalmente a segunda metade do inverno. Porque, diferentemente do ano passado, esse ano a gente vai para um clima de neutralidade para a Laninha. Então, a gente vai ter um inverno mais rigoroso. Isso pode agitar um pouco os preços, principalmente na segunda metade do inverno, ali, julho, agosto. Então, ele pode mexer um pouco com o mercado. A dica é trabalhar agora de uma forma mais comedida, mais da mão para a boca, esperar o efeito da chegada de safra, né? Se posicionar na safra, né? E ficar aí monitorando essa mudança de estação, a chegada do Laninha e, enfim, eventuais volatilidades climáticas que devem, por conta do inverno, que devem ser maiores esse ano do que no ano passado. Essas seriam as dicas para a indústria, né, de que compra café aqui no mercado brasileiro. Beleza, Gil? Não sei se tem algum comentário final, que aí eu vou para os meus recados finais. Não, não, seria esse. Seriam Ah, esses. beleza, Gil. Então, meus recados finais, primeiro agradecendo mais uma vez a parceria com a BIC, é um prazer a gente colocar essas informações dessa parceria no Safras e Mercado. Eu falo com tranquilidade em relação a isso, os nossos amigos da BIC, e eu digo também para você estar ligado na descrição do vídeo, que vão estar ali os links das redes sociais para você estar junto com a BIC, estar junto também com o Safras e Mercado, né? Se inscreva nos nossos canais também, Safras TV e no canal da BIC, é muito importante no YouTube, que aí, se inscrevendo, ativando as notificações, você fica sabendo dos novos materiais que são produzidos. E eu digo que nós temos uma live muito especial, que o Gil sempre faz no Safras TV, nas nossas redes. Temos uma live no dia 7 de março, às 15 horas, entenda o tamanho do impacto da safra brasileira 2024 no mercado. Né? Terei a honra também de estar participando dessa live junto com o Gil Barabás no dia 7 de março. E esteja junto, portanto, de Safras e ABIC nas nossas redes sociais. E também na descrição do vídeo estão os próximos eventos de Safras e Mercado, além dessa live no dia 7 de março. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado ao pessoal da BIC. Um forte abraço a todos. Eu que agradeço. Obrigado, Alessandro. Um abraço para o pessoal da BIC e até a próxima.